Nesse vídeo vamos falar sobre a propriedade CSS Transform Style do CSS3. Você vai ver que ela trabalha com a parte 3D do CSS e o exemplo dessa aula está incrível. Então já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e deixa o seu like aí que ajuda bastante a gente. Bora pro vídeo depois da vinheta. Go, 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 go! Nessa aula vamos falar sobre a propriedade CSS Transform Style e como você já pode ver aí na tela, essa propriedade CSS define se elementos que estiverem dentro de espaços 3D serão realizados normalmente ou então se eles serão achatados para caber em tais áreas. Isso é muito interessante. A gente vai ver agora um pouco da parte 3D do CSS para conseguir reproduzir e ver o resultado final dessa propriedade Transform Style. E basicamente a gente vai ver que quando eu tenho um elemento que ele está rotacionado em 3D, os elementos filhos dele precisam preservar essa aparência, essa rotação, esse comportamento 3D para rotacionarem junto com o elemento pai. Se você não fizer isso, o padrão, que inclusive é achatar esse elemento, ele vai continuar sem ter nenhum efeito 3D ali dentro dele e simplesmente vai tentar apertar ali, achatar para caber dentro do elemento pai que foi rotacionado e por isso perdeu, né, as suas medidas originais ali quando ele também estava achatado na página, né, quando ele estava ali plano na nossa página HTML. A gente vai conseguir visualizar isso melhor no exemplo ainda no VS Code nessa aula. Falando sobre os valores possíveis dessa propriedade, temos o flat, que inclusive é o valor padrão, então tudo que nós fazemos no CSS já é achatado mesmo, a gente já vê ele plano, né? Não vemos ele em 3D, mas podemos falar que os filhos desse elemento podem ter o seu 3D preservado se usarmos o valor preserve 3D dentro dessa nossa propriedade Transform Style. Ainda temos os valores globais, Initial, Inherit e Unset, e o valor herdado é não. Então, se o seu elemento filho também precisa ter os valores, né, 3D herdados, preservados, você precisa explicitar a herança aí manualmente para eles, legal? Vamos agora para a parte do exemplo prático dessa aula no VS Code. Aqui no VS Code vamos fazer o seguinte, vamos criar um arquivo novo para esse exemplo aqui, eu vou chamar de transform-style.html e vou criar aqui o nosso HTML, um arquivo novo, já vou abrir ele aqui do lado também, transformstyle.html, transformstyle, certinho, já abrimos ali. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um exemplo, algo visual em 3D que seja fácil da gente reproduzir aqui no exemplo e ao mesmo tempo que todo mundo conheça, todo mundo já tenha visto. A gente vai fazer um dado. Com certeza você já viu um dado como esse aqui, né? Não sei se existe um padrão daí dos lados do dado, né? Se existe isso ou não. Eu acho que não, tem dados aí com vários lados, posição diferente, mas a gente sabe que ele sempre vai do 1 até o 6. Como recurso dessa aula, já tem um arquivo, um sprite aí dentro para você utilizar nessa aula. Então, faz o download desse sprite aqui, da imagem desse dado, pois a gente vai utilizar ele em cada face aí do nosso dado e fazer ele ficar em 3D, beleza? Legal. Com isso em mente, vamos criar então primeiro o HTML do nosso dado. Eu vou precisar ter um elemento pi, onde vai ter todas as faces do meu dado, desse cubo, onde eu vou colocar as imagens do meu sprite, e depois esse pi é que eu vou rotacionar 3D e eu quero que todas as faces rotacionem junto com o meu objeto. Por isso, o Transform Style, que é a propriedade dessa aula, vai ser importante, porque todos precisam ter a sua rotação preservada. Eles não podem ficar flat e simplesmente caber dentro desse elemento pi. Então vamos criar um elemento pi chamado dado, e dentro desse elemento pi eu vou criar cada uma das faces desse meu dado. Então eu vou criar aqui, por exemplo, a face número 1, vou criar aqui a face 2, vou criar também a face 3, face 4, face 5 e face 6
desse nosso dado. Agora aqui no CSS, vamos criar já a classe aqui, na verdade, o ID do dado em si. Vou criar também o dado e tudo que eu quiser colocar em todas as faces, eu já vou procurar todas as divs que são diretamente filhas do meu ID dado. E, obviamente, eu quero ter ali CSS exclusivos para cada uma das faces. Então, eu vou ter aqui um ID para o face 1, um ID para face 2, para face 3 e assim por diante. A gente vai criando conforme for utilizando aí o ID de cada uma dessas faces, beleza? Legal. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou começar a estilizar aqui esse dado. Eu vou falar que ele vai ter uma largura e uma altura de 150 pixels, tá? Só para a gente conseguir aqui já dimensionar ele na tela. Eu também vou deslocar ele ali uns 100 pixels para não ficar grudado lá no canto superior esquerdo, simplesmente, tá bom? E agora eu quero ver já alguma face desse dado, né? Então, dentro de cada uma das faces, a gente tem algo em comum, que é a imagem de sprite. A gente só vai posicionar ela diferente em cada face. Mas todas elas vão ter a mesma imagem. Se vão ter todas elas a mesma imagem, vou colocar aqui no dado maior div, né? Para poder todas as divs terem essa mesma imagem. Então, o URL, vou chamar aqui na minha pasta images, vou procurar a imagem dado.png, que você já baixou como recurso dessa aula aí, também para poder a gente conseguir visualizar, tá bom? Além disso, para a gente começar a visualizar aí as faces desse dado, vamos definir o tamanho desse background dentro do nosso dado, posicionar ele e tudo mais. Então, eu vou utilizar aqui, ó, background size para mexer no tamanho dele. E eu vou colocar nesse size aqui uns 500 pixels mais ou menos, que seria a largura da imagem toda. E eu vou pedir para ele ocupar 100% da tela, tá? Cada face ocupar 100% da tela do pai, que no caso tem 150 pixels, tá? Então eu vou falar aqui, ó, que vai ocupar 100% e vai ocupar 100%. Para a gente conseguir começar a ver os elementos filhos aí que a gente tem, ó. Então tem o pai aqui que é o dado e cada um dos filhos dentro. Só que eles estão aí fora de posicionamento, obviamente vou precisar deslocar a posição do background para visualizar corretamente. Então para isso acontecer, primeiro eu vou colocar uma borda aqui, ó. Vou colocar uma borda aqui vermelha, só para a gente ver os limites que a gente tem do pai. Então, ó, aquele é o limite do dado do pai. Agora a gente vai colocar aqui um background position para começar a mexer na posição do sprite e posicionar corretamente dentro do pai ali. A gente sabe que o position ele começa no 0, 0. Então a posição 1 aqui, ó, eu vou ajustar. Dá para ver que ela está um pouquinho para baixo, um pouquinho para a esquerda. Então eu vou colocar aqui uns menos 10 pixels e é mais do que isso, né? Ó, vai encostar aqui menos 15 e para cima menos 10, menos 12 encostou. Só que o tamanho ainda está menor do que o 150. Eu tenho que puxar toda a imagem para poder caber ali. Eu não sei exatamente qual é o tamanho de cada um desses dados, então vou mexer no position size aqui, ó. Esse aqui a gente já sabe que é esses dois valores, já vou deixar salvo aqui para a gente não perder. E o size eu vou aumentar até caber dentro aqui da área do pai, ó. Então, mais ou menos aqui 520, então é o tamanho da imagem toda para cada face do dado do meu sprite ter os 150 pixels aí, esse quadrado, beleza? Posicionamos então o número 1, né, do nosso dado. Esse valor aqui de posição é a posição número 1 do dado. Preciso fazer isso agora com cada uma das outras posições do dado. Vou então copiar aqui o número 1 e já fazer o 2. E vou seguir mais ou menos a mesma lógica, ó. A imagem toda, lembra que eu tenho 1 aqui e o 2 está do lado direito. Então, se ele está do lado direito, o posicionamento do 2, o X, é que eu vou mexer e vou ir trazendo ele mais para a esquerda para o que está na direita chegar até aqui, ó. Então, vai ficar um número bem maior negativo, né? Eu devia ter colocado a borda, na verdade, em todos, né? Ó, vou tirar daqui, vou colocar a borda aqui. E agora sim a gente vai conseguir posicionar ele aqui, ó, é uns menos 200, mas não é bem mais que isso, né? Menos 500 foi muito, menos 300 foi muito também, é menos 200 alguma coisa, ó. Ó o 2 chegando aí, posicionar aqui dentro certinho, ó lá, 183. Então o 2 é menos 183, podemos fazer o 3 agora.
Então, 3. Vamos lá para o 3, a gente já começa em 183, com certeza vai ser menos, porque ele também está do lado direito, o número 3. Então vamos chegar até o número 3 aqui, ó. Então tá lá 359, 359. Os próximos 3 números agora ficou até um pouquinho mais fácil. Eu tenho aqui o número 4, o número 5 e o número 6. Por que é mais fácil? Porque, lembra da imagem? Ó, eles estão exatamente embaixo ali do 1, 2 e 3. Eu só preciso agora trazer para baixo. Então isso significa que a posição deles vai ser basicamente a mesma. Talvez ali se tiver um pouquinho torto, a gente vai ajustar. E eu só vou trazer para baixo. Então vou mexer agora no eixo Y do position. Ó. Vamos levando para baixo até ele chegar aqui. Ó. Já dá para ver que está um pouquinho torto ali o número 4. Né? Está exatamente alinhado aí dentro dessa imagem. Ó. Mas é 210. Então, onde estava aqui 12, ó, vou colocar 210 e provavelmente vai ser 210 para os outros valores também. Ó, já acertou, os outros dois estão alinhados, só o número 4 que não está. Como o número 4 não está alinhado, vamos ajustar aqui, ó, só para ele ficar certinho. Então, o número 4 é 11, para ele poder ficar posicionado. Beleza, temos a mesma imagem de sprite posicionado em pedaços diferentes para a gente visualizar em cada uma dessas divs que a gente tem aqui. Agora a gente precisa falar que isso vai ser rotacionado em 3D. Então, para eu rotacionar em 3D, a gente já viu a propriedade transform e tem uma função que faz essa rotação em 3D, que é o rotate 3D. A gente tem outras funções para 3D também, essa aqui é uma das formas de rotacionar em 3D. Eu preciso, dentro dessa função, falar quais são os eixos que vão ser afetados e quantos por cento eles vão ser afetados na rotação e quantos graus eu quero rotacionar. Então, eu posso falar que vai ser afetado o eixo X, o eixo Y, o eixo Z. Esse valor vai de 0 a 1, tá? Ele é porcentagem, assim como o opacity, por exemplo. Então, ele vai de 0 a 1 e representa de 0 a 100%. E quantos graus eu quero rotacionar? Por exemplo, eu vou rotacionar 45 graus. Então, a gente vê que já foi rotacionado ali os nossos objetos, né? Dentro do que são filhos do dado. E eu quero preservar a rotação deles, que é a propriedade dessa aula. Então eu vou passar aqui já um transform style e eu vou falar que eu quero preservar a rotação 3D para eles manterem aí essa rotação que eu vou fazer agora. E agora a gente vai deslocar cada uma dessas faces para a posição correta delas. Para eu conseguir ver uma face atrás da outra, eu também vou tirar um pouco da opacidade dela. Por exemplo, eu vou colocar aqui um opacity de 0,9, por exemplo, assim quando uma estiver atrás da outra, a gente vai conseguir visualizar. E para todas elas ocuparem o mesmo espaço e não ficar assim enfileirado, né, como estava lá o static só fazer um rotacionamento do static, eu vou mexer no position e o position vai ser absolute. Agora está tudo um em cima do outro ali como a gente quer. Legal? Para a gente posicionar o dado, vamos pegar aqui algum exemplo. Ó. Pode ser esse aqui, por exemplo. E eu vou seguir essa ordem aqui. Ó. Então, o 1, sendo 1 na frente, o 2 vai estar embaixo. Né? Então, vamos pegar aqui o número 2. E o número 2, eu vou fazer um transform aqui dele para ele ir para baixo. Então, o transform eu vou fazer um rotate. Pode ser aqui do eixo X. E a gente vai rotacionar 90 graus. Então, vou tirar aqui 90 graus. Só para a gente visualizar o que está acontecendo, ó. Se eu pegar aqui ele e visualizar o que a gente está fazendo, ó. Dá uma olhadinha. Então, ele está aqui, ó, para cima, ó. E eu estou girando ele 90 graus, que é para poder eu trazer ele para a parte de baixo do número 1, que vai ser a primeira face ali que a gente tem, tá? Só que como todos eles estão exatamente no mesmo ponto, eu preciso meio que deslocar o 2 um pouquinho para baixo, ele metade, né, do tamanho para baixo, depois o outro vai metade para cima, e assim para ele sair do centro ali dessa minha área, desse meu cubo. Então, além de eu trazer esses 90 aqui, ó, para ele ficar aqui, eu quero trazer ele para baixo. Então, eu vou fazer aqui também um translate do eixo Z. E aí eu vou levar metade do tamanho, ou seja, se eu tenho 150, metade vai ser 75 pixels, né? Então, ó, eu já trouxe o 2 ali para baixo. Quem é o oposto do 2? Que vai ter mais ou menos a mesma rotação, só que vai ir para o lado de cima. O oposto do 2 é o 4.
Então o 4, ó, já vou pegar aqui esse CSS e vou levar para o 4. Ele também vai ter a rotação de 90, só que ele vai ir para cima. Então menos 75 e ele vai lá para a parte de cima. Se eu rotacionar ele ao contrário, 90, ele vem para baixo, é menos 90 mesmo. Então, mesma rotação, só que ele vai para cima. Agora eu preciso fazer os lados aqui do 1, que é o 3 e o 6. Então o 3, vamos lá para o 3, ó. Transforme, rotate, esse provavelmente eu vou girar no Y, né? Se o outro eu girei no X. Vou girar aqui 90, vamos colocar 90 positivo para ver se dá certo. 90 positivo, e o translate de 75, né? Translate de 75, ele veio aqui para a direita, na verdade eu quero ele para a esquerda, então menos 75, e aí ele vai lá para a esquerda. Quem é o oposto do 3 é o 6, então o estilo do 6 basicamente vai ser o mesmo, vamos colocar ele aqui, já deixa aqui para visualizar. A diferença é que eu quero que ele venha para a parte de baixo, então mais 75. Vai lá para a parte de baixo. Maravilha. E agora eu preciso deslocar tanto o 1 quanto o 2, né? Então o 1 precisa vir aqui para frente. Então a rotação dele vai estar certa, mas ele precisa ter um translate de 75. Então transforme, translate de 75 veio para frente. E o 5 vai lá para o fundo. Então o 5 também está certo. A diferença é que ele vai ter um translate de menos 75. Então tá lá, já tem o 1, o 3, o 2, tudo certinho posicionado. E agora, se eu quiser rotacionar isso daí, né? Eu vou pegar aqui o pi e vou mexer aqui nos graus, ó, pra gente ver ele rotacionando em 3D e a gente conseguir visualizar as outras faces, ó, o 2, o 5, o 6, tudo certinho, ó, rotacionado. Legal. Essa funçãozinha aqui, se você quiser ver mais detalhes sobre ela, Rotate 3D, lembra que a gente tem uma seção aqui com as funções CSS também, onde a gente aborda cada uma delas, inclusive essa, que a gente mostra aí como ela funciona, cada um dos parâmetros dessa função. Mas aqui o mais importante é o Transform Style, que ele vai preservar os filhos no estado 3D. Se a gente tirar esse Preserve 3D e mudar para o outro valor, que é o Flat, ou seja, achatado, olha o que acontece. Todo mundo fica ainda achatado, mesmo eu fazendo a rotação em 3D do pi. Então eu posso continuar girando aqui da mesma forma. Ó. Nesse lado eu vejo ali o 5 só, que acabou ficando, a face que acabou ficando por cima. Estou rotacionando em 3D o objeto, mas ele está achatado. Então, a gente não tem a mesma perspectiva 3D preservada quando acontece nesse elemento aqui, né? Tá essa borda vermelha aqui, acho que a gente não precisa mais agora, né? Posso até tirar ela aqui. E tenho lá esse dado em 3D aí, incrível, girando na tela com CSS3 no HTML. Achou incrível? Se você gostou desse CSS em 3D, desse dado aí feito com CSS, não esquece de deixar o like nesse vídeo aí, se inscreve no canal e a gente se vê em algum outro vídeo de CSS, ou aqui no YouTube, ou lá na plataforma HCode Classic, o link está aí na descrição, ou em outros assuntos como HTML, JavaScript, banco de dados, DevOps, enfim, tem muita coisa no canal da HCode. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!